Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Fico feliz de voltar a essa casa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que nós possamos contribuir com as reflexões dessa noite. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Um mestre e o seu discípulo estavam à beira de um lago de águas translúcidas, águas tão transparentes que dava para enxergar o fundo do lago. De repente, passa por eles um cardume de carpas, e o mestre, admirado, pensa em voz alta: ah, como as carpas são felizes! E o discípulo ao lado, atento, imediatamente retruca: mestre, como vós podeis saber que as carpas são felizes, se vós não sois carpa? O mestre tranquilamente olha para o discípulo e, fazendo outra pergunta, responde: e vós? Como podeis saber, se eu não sei, que as carpas são felizes, se vós não sois eu? O que é mais importante? Felicidade ou paz? Eu não estou falando da paz na relação entre as pessoas, da paz em família, da paz mundial. Estou falando da paz interior. O que é mais importante? Estar feliz ou estar em paz? Algumas pessoas vão dizer que o mais importante é ser feliz. E outras pessoas vão dizer que o mais importante é estar em paz. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Jesus era feliz? Jesus foi feliz quando ele estava aqui entre nós? Com certeza sim. Porque o Senhor Jesus é um espírito superior, um espírito puro, um espírito elevado, muito acima da condição humana. Então, com certeza, o Senhor Jesus conhece uma felicidade que nós ainda estamos muito longe de imaginar o significado. E quando Jesus esteve aqui entre nós, Jesus tinha paz? Jesus sentia paz interior? Claro que sim, né? Tanto é que ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas então, o que é mais importante? Estar feliz ou estar em paz? É bem fácil entender a resposta para essa pergunta. Porque qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, pode, num determinado momento, estar se sentindo em paz, sem estar se sentindo completamente feliz. Mas ninguém, nenhum de nós, consegue ser completamente feliz sem estar em paz. Porque se você não está em paz, você está em perturbação. Se você não está em paz, você tem alguma inquietação dentro de você. Se você não está em paz, existe uma desarmonia, existe um desequilíbrio dentro de você. Ninguém consegue ser completamente feliz se tem uma perturbação na sua vida. Qualquer pessoa, qualquer um de nós consegue, num determinado momento, estar em paz sem estar completamente feliz. Mas ninguém consegue ser completamente feliz sem estar em paz. Então percebam que a questão não é nem sobre o que é mais importante, porque são sentimentos claramente diferentes. A questão é que a felicidade é um sentimento mais completo que a paz. Tanto é que para ser feliz, antes nós vamos ter que conquistar a paz. Então, a felicidade é um sentimento mais completo que a paz. Depois da crucificação, depois da ressurreição,
Sempre que o Senhor Jesus aparecia entre os discípulos, a primeira coisa que ele dizia aos discípulos é: que a paz esteja convosco. E esse é, inclusive, um dos motivos que, sempre que eu começo uma palestra, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós. Porque era isso que ele dizia aos discípulos: que a paz seja convosco. Mas aqui tem um ponto interessante. É que o Senhor Jesus costumava falar da paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Por que será? Jesus, várias vezes no Evangelho, em vários momentos, ele comenta alguma coisa sobre a paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Ora, se a felicidade é um sentimento mais completo que a paz, por que será que o Senhor Jesus não dizia que a felicidade esteja convosco? Ou então, por que será que ele não disse: a minha felicidade vos deixo, a minha felicidade vos dou? Mas não, ele não costumava falar de felicidade, ele costumava falar de paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Por que será? Para responder essa pergunta, eu tenho que trazer uma notícia ruim. E como eu não gosto de trazer notícias ruins, para compensar, logo em seguida eu vou trazer uma notícia boa. O Senhor Jesus não costumava falar de felicidade porque a felicidade ainda não é deste mundo. E a notícia ruim é que nenhum de nós, ninguém, nasceu aqui para ser completamente feliz. Os benfeitores disseram isso a Allan Kardec na questão 920 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se o homem pode alcançar a felicidade completa neste mundo, os benfeitores respondem: não, porque este é um mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda não é um mundo feliz. Qualquer felicidade que nós possamos perceber aqui é uma felicidade relativa, incompleta, passageira, momentânea e muitas vezes ilusória. Mas então, qual é a notícia boa? A notícia boa é que, embora nenhum de nós estejamos aqui para ser completamente feliz, a notícia boa é que todos nós estamos aqui, hoje, nessa encarnação, para construir a nossa felicidade. E os benfeitores nos dizem isso repetidas vezes na doutrina espírita, desde Kardec, desde a codificação. Os mentores repetem isso, os benfeitores repetem isso, dizendo que nós somos os artífices do nosso futuro, ou seja, nós somos os construtores do nosso futuro. E eles dizem que nós estamos aqui construindo a nossa felicidade ou a nossa infelicidade de amanhã. E aqui nesse ponto tem nesse momento tem dois pontos interessantes. Percebam que o primeiro ponto é que percebam que a nossa felicidade depende de nós. Depende das nossas decisões, depende das nossas escolhas. A nossa felicidade não depende nem tanto de Deus. Depende de nós, das nossas escolhas, das nossas decisões. E o segundo ponto interessante é perceber que a felicidade não é um sentimento que está pronto. Felicidade não é um sentimento que está pronto, nós simplesmente vamos encontrar com ele e vamos colocar na nossa vida. Não, nós vamos ter que conquistar a felicidade. Nós vamos ter que aprender a construir a felicidade. E se nós vamos construir, significa que nós vamos passar por um processo evolutivo. Tanto é que, para conquistar a felicidade, antes nós vamos ter que conquistar a paz. Só que quando nós analisamos a paz, nós percebemos também que a paz também não é um sentimento que está pronto. A paz também é um sentimento que nós vamos ter que conquistar. A paz nós também vamos ter que construir. Se nós vamos ter que construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Então, tanto a felicidade como a paz são sentimentos que não estão prontos. Nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que construir. Se vamos construir, vamos ter que passar por um processo evolutivo. Uma das coisas que nós podemos aprender com os benfeitores, só olhando, só reparando, é que os benfeitores, para tudo que eles vão fazer, eles têm sempre um plano elaborado. Os benfeitores nunca definem um objetivo e já saem tentando realizar. Não, primeiro eles elaboram um plano. Eles sempre têm um plano.
para aquilo que eles vão realizar. E o interessante é que nós podemos perceber na literatura espírita, nos livros, que às vezes são planos complexos, planos que vão demorar anos para serem concretizados, planos que às vezes envolvem dezenas de pessoas, em alguns casos para ajudar um de nós aqui encarnado. Ter um plano não é garantia de que nós vamos ter sucesso na realização dos nossos objetivos, mas ter um plano com certeza aumenta muito as nossas chances de ter sucesso na realização dos nossos objetivos. Ter um plano com certeza aumenta muito a probabilidade de que nós temos de conseguir realizar os nossos objetivos. Alguns anos atrás eu ouvi um pensamento que se encaixa muito bem com o que nós estamos falando agora. E o pensamento dizia assim: quem não planeja a sua vida está planejando fracassar. Quem não planeja a sua vida está planejando fracassar. Então eu pergunto para você: você tem um plano para a sua vida? Porque todos nós aqui queremos alguma coisa. Todos nós queremos realizar alguma coisa que nos traga felicidade, alguma coisa que nos traga paz, nem que seja a felicidade e a paz relativa. Mas todos nós queremos alguma coisa. Você tem um plano? Você pensou nisso? Você tem um plano? Eu peço a você para prestar atenção não só na pergunta, mas em quem está fazendo a pergunta. Porque quem está fazendo a pergunta é um espírita. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está conversando com o espírita, você tem sempre que se lembrar que todo espírita acredita em reencarnação. Todo espírita acredita que nós temos várias vidas, essa aqui é só uma delas. E por isso mesmo todo espírita entende que nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer quando o corpo acabar. O corpo vai morrer, o corpo vai acabar, mas o nosso espírito continua. Todo espírita entende que como seres imortais, tudo que nós fazemos em vida vai se refletir, vai repercutir na nossa vida de espírito imortal, mesmo depois dessa encarnação. Todo espírita entende que se, por exemplo, nós cometermos um erro nessa vida, e nós não arcarmos, não enfrentarmos as consequências desse erro nessa encarnação, com certeza nós vamos ter que enfrentar as consequências desse erro no futuro, no mundo espiritual ou em outra encarnação, mas os benfeitores são claros no Livro dos Espíritos que nenhum de nós pode escapar às leis divinas. Então, quando nós, como espíritas, quando nós elaboramos um plano, nós devemos pensar num plano que possa nos beneficiar não apenas nessa encarnação. Porque quem pensa apenas nessa encarnação pode se decepcionar muito. Porque, afinal de contas, quem é de nós aqui que sabe quanto tempo ainda vai ter de vida? Quem é que pode dizer se vai viver 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou mais? Quem é que sabe disso? Ninguém sabe. Então, se nós temos um plano só para essa vida, só para essa encarnação, a chance de ter uma decepção é muito grande. Portanto, como espíritas, nós devemos nos preocupar em elaborar planos que possam nos beneficiar como espíritos imortais, ou seja, mesmo que eu não esteja mais aqui, aquele plano vai continuar me beneficiando. Eu tenho uma filha que hoje tem 28 anos. Alguns anos atrás, eu estava conversando com ela, isso alguns anos atrás, tem 8 ou 9 anos atrás, ela tinha de 19 para 20 anos mais ou menos, ela ainda morava comigo. E nós estávamos conversando na cozinha de casa, e de repente eu disse uma coisa para ela no meio da conversa que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. Só que eu peço a vocês que prestem atenção na conversa inteira. Porque se você prestar atenção só no início, talvez você me julgue mal. Então eu estava conversando com a minha filha na cozinha de casa e de repente eu disse para ela assim: filha, eu sou uma pessoa que tem muita ambição. Eu sou um homem muito ambicioso, minha filha, você não tem noção. Eu quero estar entre os melhores. Eu quero estar entre os maiores. Eu quero estar entre as pessoas mais importantes desse mundo. Eu quero estar entre as pessoas mais poderosas desse mundo. Eu quero estar entre as pessoas que mandam nesse mundo. Eu sou muito ambicioso, minha filha. Você não tem noção do quanto eu sou ambicioso.
Só que eu falei com energia, com emoção, com entusiasmo, para ela sentir que eu estava falando a verdade. Ela esboçou um sorriso e falou: é mesmo, pai? Eu acho que eu também sou um pouco assim. Eu falei: filha, você sabe quem é a pessoa mais importante do mundo hoje? Você sabe quem é a pessoa mais poderosa que manda nesse mundo hoje? Ela falou: quem, pai? Eu falei: Jesus Cristo. Aí ela tomou um susto, porque ela não esperava essa resposta. Ela não esperava que a conversa fosse nessa direção. Eu falei: é isso mesmo, filho. A pessoa mais importante, mais poderosa que manda nesse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele hoje e sempre foi Ele. Não é nenhuma dessas pessoas que você vê na televisão, na internet, em algum tipo de mídia. A pessoa mais importante, mais poderosa desse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. E filha, e depois de Jesus? Você sabe quem são as pessoas mais importantes e mais poderosas desse mundo? Só que daí ela já estava mais desconfiada da conversa. Ela falou: quem, pai? Jamais devagar, né? Quem, pai? Eu falei: filha, depois de Jesus, as pessoas mais importantes e mais poderosas desse mundo são os amigos de Jesus. É entre eles que eu quero estar. Por isso você tem que ser muito ambicioso. Você tem que ter muita ambição, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. Eu tenho que melhorar muito quem eu sou. Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito para melhorar quem eu sou. E eu sei que nessa encarnação eu não vou conseguir isso. Então, minha filha, você tem que ter muita ambição. Você tem que chegar a ser até um pouco atrevido de querer uma coisa dessa, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. É só você olhar para todos os missionários que Jesus mandou para o mundo, desde os profetas, passando pelos discípulos, passando por todos os missionários que vieram depois, aqueles que a igreja chamou de santos. Olha como foi a vida deles, de cada um deles. Você vai ver como é difícil estar entre os amigos de Jesus. Então você tem que ser muito ambicioso. Só que percebam que esse é o objetivo. Estar aqui falando com vocês hoje sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, faz parte do meu plano. É muito pouco, eu sei, é muito pouco ainda. Falar é fácil. Mas como disse o sábio Lao Tse, uma longa jornada começa com um único passo. E, na verdade, todos nós aqui que trabalhamos na seara temos o mesmo objetivo, não é? Todos nós estamos tentando estar entre os amigos de Jesus. Né? E sempre tem lugar para mais um, sempre tem lugar para quem quer entrar nessa seara. Então, todos nós, no fundo, temos o mesmo objetivo. Queremos felicidade, queremos paz. Só que felicidade e paz são sentimentos que nós não vamos encontrar prontos. Nós vamos ter que conquistar. Nós vamos ter que construir. Se nós vamos construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. É por isso que hoje nós vamos falar das etapas do nosso processo evolutivo. Eu vou citar aqui 4 etapas do nosso processo evolutivo. Só que eu quero deixar claro, pessoal, que isso daqui não é nenhuma regra geral. É só um resumo, certo? Estou falando de 4 etapas, mas é um resumo. Pode ser que amanhã ou depois eu volte aqui e fale que o nosso processo evolutivo tem 5 etapas, 6 etapas. Pode ser que outra pessoa venha aqui e diga que o nosso processo evolutivo tem 10 etapas, enfim. O que eu vou falar aqui é só um resumo. Vou falar de 4 etapas que eu sei que todos nós aqui passamos. E para facilitar a nossa lembrança, para dar uma ajuda para a nossa memória, vou chamar essas 4 etapas de os 4 P's do nosso processo evolutivo. Quais são os 4 P's do nosso processo evolutivo? Preparação, prova, progresso e purificação. Preparação, prova, progresso e purificação. Muita gente se dá conta dessas 3 primeiras etapas, mas tem muita gente que não se dá conta que nós temos que passar pela purificação também. Hoje nós vamos fazer um comentário, como comentar alguma coisa sobre esse assunto. Então a primeira etapa, ou o primeiro P, é a preparação. E essa etapa é a maior, é a mais extensa. E como eu disse, eu vou fazer um resumo, certo? Então, para falar da preparação, eu vou relembrar 10 avisos que todos nós aqui recebemos
antes de reencarnar. Eu quero lembrar uma coisa. Observe a palavra. Estou falando relembrar. Por quê? Porque todos nós conhecemos isso que eu vou falar. E eu quero deixar claro que nós ouvimos isso, eu quero dizer, aquelas pessoas que estavam conscientes antes de reencarnar. Porque nós sabemos que tem pessoas que estão em perturbação, pessoas que não estão conscientes. Mas todos aqueles que estavam conscientes antes de reencarnar, que passaram por alguma preparação, com certeza ouviram vários avisos. Só 10 avisos? Não. Provavelmente muito mais que 10 avisos. Mas tem avisos que são avisos gerais, todo mundo recebe. E tem avisos que são específicos, para mim, para você, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as experiências que nós vamos vivenciar. O que eu vou falar aqui são 10 avisos gerais, que todos nós recebemos. Eu vou relembrar. Então imagine que você está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar, e o seu mentor ou os seus mentores estão te preparando, e o primeiro aviso que eles vão te dar é: quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Esse é o primeiro aviso. Porque crer em Deus é diferente de acreditar em Deus. Tem pessoas que nem acreditam em Deus. E tem pessoas que acreditam em Deus, mas não creem em Deus. Porque crer em Deus, a pessoa que crê em Deus, o primeiro entendimento que ela tem é que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo e Deus é todo amor. Esse é o primeiro entendimento. Quem tem esse primeiro entendimento chega ao segundo entendimento automaticamente. Se Deus é bom, se Deus é Pai, se Deus é justo, se Deus é todo amor, significa que tudo que eu estou passando na vida tem um objetivo. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores têm um objetivo, têm um motivo de ser. E o motivo é nos ajudar a evoluir. Se você crê em Deus, se você realmente crê em Deus, você entende. Primeiro, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é todo amor. Se Ele é tudo isso, tudo que eu estou passando na vida tem um objetivo. E o objetivo é me ajudar. Então percebam que quem crê em Deus enxerga a vida de outra forma. Quem crê em Deus tem muitas vantagens sobre as pessoas que não creem em Deus. Porque depois que você entende isso, você vai entender automaticamente na sequência. Além de tudo que eu estou passando ser necessário, significa que Deus também sabe de tudo que eu estou passando. Deus conhece cada problema, cada dificuldade, cada dor, cada lágrima que nós temos. Por quê? Porque Ele está o tempo inteiro ao nosso lado. Ao tempo inteiro perto de nós. Nós nunca estivemos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos. Em vez disso, é crer em Deus. Deus está sempre com a gente o tempo todo, e os benfeitores disseram isso para Allan Kardec na questão 963 do Livro dos Espíritos. Essa é para mim, veja, uma opinião particular, essa é para mim uma das questões mais interessantes de toda a codificação. E a resposta é também, na minha opinião particular, é uma das passagens mais bonitas de toda a codificação. Então veja uma pergunta de Allan Kardec, 963 do Livro dos Espíritos. Veja que pergunta bem feita, que pergunta interessante, que pergunta importante para todos nós. Allan Kardec pergunta assim: Deus, preste atenção nos detalhes da pergunta. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não é Ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Veja a pergunta, como é bem feita. Deus se preocupa, Ele mesmo se preocupa pessoalmente com cada um de nós aqui? Será que Deus não é muito grande, muito ocupado, para que cada um de nós aqui tenhamos alguma importância aos seus olhos? E a resposta, como eu disse, é, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas de toda a codificação. Quando os benfeitores dizem assim: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Nada é pequeno demais para a bondade de Deus. Deus se ocupa, Deus se preocupa com cada um de nós. Então Ele sabe tudo o que está passando em nossas vidas. E Chico Xavier,
falou uma coisa muito parecida a respeito de Jesus Cristo. Chico Xavier, certa vez, disse que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, conhece cada um de nós pelo nome. Ora, se ele conhece cada um de nós pelo nome, ele também está o tempo todo ao nosso lado. Ele também sabe tudo que nós estamos passando. E veja o quanto é importante crer em Deus nessa hora. Ora, se Deus é bom, e Jesus também é, se Deus é Pai, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo amor, e se Ele deixa a gente passar pelo que nós temos passado, pelos sofrimentos, pelas provas, pelas dores, se eles estão vendo isso e eles deixam a gente passar, é porque eles acreditam que essas experiências podem nos ajudar. É porque eles acreditam que essas experiências vão nos fazer bem. Veja a diferença de crer em Deus. Por isso, o primeiro aviso que nós recebemos antes de sair lá do plano espiritual é esse. Quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Por que eu sei que esse é o primeiro aviso que nós recebemos? Porque esse é também o primeiro grande mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você não pode amar a Deus sem crer em Deus. Sem acreditar em Deus dessa forma que nós falamos agora. E veja o que o Senhor Jesus disse sobre o primeiro mandamento. Esse não é apenas o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento e o maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração. Amar a Deus com todas as nossas forças. Esse é o primeiro mandamento. E por isso também é o primeiro aviso que eles nos deram antes de sair de lá. Quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. O segundo aviso que eles nos dão antes de sair de lá é, quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu bem-estar, a forma que você tratar as pessoas que cruzarem o seu caminho. E, sempre que possível, na medida do possível, não esqueça de reservar um tempo para ajudar as outras pessoas. Porque aquele que vive a sua vida pensando só em si mesmo, aquele que se ocupa apenas consigo mesmo, o que eu quero, o que eu preciso, a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, aquele que só pensa em eu, está vivendo a vida do egoísta. Significa o quê? Significa que ele não encontrou o caminho ainda. Ele pode estar até perto do caminho, pode estar até aqui dentro de uma casa como essa, mas ele não encontrou o caminho ainda. Porque os benfeitores nos explicam claramente na doutrina espírita o maior obstáculo que nós enfrentamos para evoluir é justamente o egoísmo, o nosso egoísmo. E para a gente vencer o egoísmo, nós precisamos aprender a deixar de pensar só em nós e começar a nos preocupar com o próximo, com os outros, o sofrimento dos outros, a necessidade dos outros, doar de nós. Isso é caridade, doar de nós. Não é doar aquilo que não nos faz falta, é doar o que nos faz falta. Isso é caridade. Então, nós precisamos aprender a doar tempo para os outros. Então, o segundo aviso que nós recebemos, antes de sair de lá, é esse. Quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e, na medida do possível, sempre que possível, reserve um tempo para ajudar outras pessoas. Por que esse é o segundo aviso, pessoal? Está claro, né? Porque esse é também o segundo grande mandamento ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo como a nós mesmos. Só que Jesus é bom demais com a gente. Porque Ele sabe, Ele entende que nós não sabemos amar ainda. Ele entende que nós não sabemos amar como Ele ainda. Então, como é que nós vamos fazer o melhor pelo nosso próximo? Como é que nós vamos tratar o próximo como nós... amar o próximo como a nós mesmos? Entendendo isso, Jesus nos deixou uma regra de ouro. Enquanto a gente não sabe amar, como é que a gente deve tratar o próximo? Só faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. Essa é a regra de ouro. Veja, simples. Todo mundo entende. Só faça para o próximo aquilo que você gostaria
que o próximo fizesse para você. Só que o mais interessante, pessoal, é que nós podemos nos policiar, nós podemos nos vigiar a respeito disso. Simples. Se pergunte todos os dias: hoje eu tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado? Se pergunte todos os dias: hoje eu tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado? Cada uma delas que cruzou o meu caminho? Veja como a gente tem ferramentas para ir burilando a nós mesmos. Se você não quer que as pessoas falem mal de você, para de falar mal dos outros. Então, veja que o segundo aviso é esse. Quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e, sempre que possível, reserve um tempo para ajudar o seu próximo. O terceiro aviso que nós recebemos antes de sair de lá é: quando você estiver lá, não esqueça de orar. Não esqueça de rezar, porque esse é um acréscimo de misericórdia concedido por Deus nosso Pai. A possibilidade de pedir ajuda aos nossos irmãos maiores. A possibilidade de pedir ajuda àqueles que podem trazer algum alívio, algum conforto para a gente. Mas como é que nós temos que orar? Como é que nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Nos ensina que nós precisamos orar com sinceridade e com humildade. Tem que ser sincero, mas tem que ser humilde também. Quando a gente ajoelha para rezar, pessoal, não é para doer o joelho. Se alguém pensa que é para doer o joelho, não entende. É um gesto de submissão. É um gesto de humildade. Senhor, eu me ajoelho aos seus pés. Não é para doer o joelho. Não precisa colocar milho lá para doer o joelho. Não é isso. É um gesto de humildade. Na hora de orar, nós não temos que negociar com Deus. Deus, o Senhor faz isso para mim que eu vou fazer tal coisa. Senão eu não faço mais. Isso é negociar com Deus. Deus não precisa de nada de nós. Emmanuel fala isso. Várias vezes Emmanuel fala isso. Negociar com Deus, barganhar com Deus. E muito menos querer exigir de Deus. Fazer exigências, porque eu sou seu filho, sua filha. Então nós temos que rezar com humildade. E nós temos que pedir. Não esqueça de orar. Peça. Porque a verdade, pessoal, é que muitas vezes, em muitos momentos da vida, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos a resposta. Muitas vezes. Eu passei várias vezes na minha vida por momentos que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia a resposta. Gostaria de ter um plano, mas não tinha. Então, meu plano sempre foi rezar, pedir ajuda. Nosso plano tem que ser, no mínimo, esse. Pedir ajuda. Deus, me ajuda. Porque eu não sei o caminho. Porque eu não sei a solução. Eu não sei sair daqui. Como é que eu faço? Então, peça ajuda. Os benfeitores nos dizem que, quando nós encarnamos, é mais ou menos como se nós estivéssemos descendo num abismo muito profundo e muito escuro. E lá de cima, onde eles estão, é muito difícil enxergar a gente nessa escuridão. Mas quando nós fazemos uma oração, é como se acendesse uma luz sobre as nossas cabeças. E nessa hora, eles conseguem nos enxergar. É claro que nós sabemos que isso é uma analogia. O que eles estão falando para a gente? Peça ajuda. Por quê, pessoal? Porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo, está passando por uma grande provação, mas se você não pede ajuda, os benfeitores não vão interferir no seu livre-arbítrio, porque pode ser que você, mesmo sofrendo, queira ir até o final naquela provação, até o seu limite. Então, eles não vão interferir. Se você está sofrendo, se está sentindo dor, você quer sair disso, peça ajuda. Por isso, os benfeitores dizem, terceiro aviso, quando você estiver lá, não esqueça de orar. O quarto aviso é tão importante como os três primeiros. O quarto aviso é, quando você estiver lá, não esqueça o que você foi fazer lá. O que nós viemos fazer aqui, pessoal? Todos nós viemos evoluir. Viemos trabalhar pela nossa evolução. Por que nós estamos falando hoje sobre o tema de evolução, etapas do processo evolutivo? Justamente porque muitos de nós, ou todos nós, em algum momento do caminho, nós nos perdemos. Muitas vezes, ou algumas vezes para alguns, em algum momento você vai se perguntar na vida, se ainda não se perguntou, o que eu estou fazendo aqui?
Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Será que só tem sofrimento aqui para mim? Por que nós entramos nesses dilemas, pessoal? Sabe por que nós entramos nesses dilemas de vez em quando? Porque nós esquecemos o que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui? Viemos aqui para trabalhar pela nossa evolução. Nós não podemos esquecer o que a doutrina espírita nos explica. Espíritos superiores a nós, muito superiores a nós, superiores em bondade, superiores em inteligência, superiores em sabedoria, superiores em moral, superiores em tudo, estudaram o nosso passado. Conhecem a nossa personalidade, conhecem o nosso estado emocional, conhecem o nosso estado espiritual, conhecem o nosso estado psicológico. Eles estudaram o nosso passado e prepararam experiências para nos ajudar no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, tudo que nós estamos passando, ou quase tudo, eles dizem, as principais experiências foram programadas antes do nosso nascimento. Por que nem tudo? Porque alguns dos problemas que nós estamos vivenciando, nós arrumamos agora, não estava programado. Mas nós arrumamos agora, nessa encarnação. Só que a maioria, a grande maioria das experiências que nós vivenciamos aqui foram preparadas antes. Por quê, pessoal? Porque aqui não é um parque de diversões. Aqui não é uma colônia de férias. Nós viemos aqui para trabalhar. Então, o quarto aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça o que você foi fazer lá. Porque senão, a hora que você estiver em dificuldade, sofrendo, com problemas, sentindo dor, você vai começar a se queixar, vai querer desistir. Então, quando você estiver lá, o quarto aviso: não esqueça o que você foi fazer lá. O quinto aviso continua dentro dessa linha de pensamento. Quando você estiver lá, não esqueça que você é um devedor do seu passado. Todos nós somos devedores do nosso passado. Todos nós já encarnamos e reencarnamos muitas vezes. E nessas muitas vezes também erramos muito. Todos nós somos ricos, fomos pobres, fomos ricos, fomos pobres, fomos senhores, fomos servidores, tivemos poder e fomos subordinados ao poder de alguém. E em todas essas situações nós falhamos, cometemos erros. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na doutrina espírita é que eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Em nenhuma outra vida no passado eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Do ponto de vista de bondade, do ponto de vista de moral, eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. E nenhum de vocês também. Nenhum de nós aqui. Por quê? A doutrina espírita nos ensina isso. No Livro dos Espíritos fala isso várias vezes. O espírito não retrocede, o espírito não retrograda, o espírito não anda para trás. Ou nós estacionamos ou nós evoluímos, mas nós não andamos para trás. Ou seja, a bondade que você é capaz de fazer hoje é o melhor que você já fez. Se você consegue olhar para a sua personalidade, perceber alguns traços de defeito, se você já consegue perceber algumas maldades que você é capaz de fazer, entenda, no passado nós fomos muito piores. Às vezes a gente quer ter a ilusão de que, quem sabe no passado eu fui alguém melhor. Ilusão, pessoal. Ilusão, nós nunca fomos melhores do que nós somos hoje. Do ponto de vista moral, do ponto de vista de bondade, nunca fomos melhores. Então, todos nós somos devedores. Por isso o quinto aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça. Você é um devedor do seu passado. E algumas das dificuldades, alguns dos problemas, algumas das dores que você está passando tem relação com esse passado, com esses erros do passado. O sexto aviso também continua nessa linha de pensamento. O sexto aviso, eles dizem: quando você estiver lá, não esqueça que você nasceu exatamente onde você tinha que nascer, na família que você tinha que nascer, com os pais que você tinha que ter, na cidade que você tinha que nascer, no meio social que você tinha que nascer, exatamente onde você tinha que nascer. Não tem nada errado. Porque Deus não erra. Chico Xavier, que gostava de repetir essa frase: Deus não se engana de endereço, Deus não erra. Então, todos nós nascemos exatamente onde nós tínhamos que nascer. E sobre esse assunto, eu vou puxar para um lado da família, dos pais, que é importante a gente refletir.
Todos nós temos uma ligação especial com os nossos pais, diferente. A doutrina espírita nos ensina que todos nós somos devedores dos nossos pais, só pelo fato deles terem permitido que nós pudéssemos vir para essa encarnação através dele. E não importa se eles nos abandonaram, se eles nos trataram mal, se eles não nos deram uma educação que nós gostaríamos de ter, não importa. Só o fato de eles terem permitido que nós chegássemos aqui já é uma dívida que nós temos com ele. Porque, pessoal, todos nós somos problema. Todos nós temos problemas emocionais. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui encarnados. Todos nós temos problemas emocionais, por isso nós estamos aqui nesse mundo ainda. E esses problemas emocionais que nós temos vão impactar a vida dos nossos pais. De alguma forma vão impactar a vida dos nossos pais. Então, a doutrina espírita nos ensina uma coisa muito importante. Quando nós estamos do lado de lá, conscientes, somos nós que vamos pedir aos nossos pais a permissão para que eles sejam nossos pais. Não é o pai e a mãe que escolhe, esse vai ser meu filho, essa vai ser minha filha. Não, não é assim. Somos nós que vamos lá pedir, você aceita ser meu pai? Você aceita ser minha mãe? Sabe por quê? Porque eles conhecem o nosso passado. Eles conhecem o nosso histórico. Eles sabem os desvios que nós temos. Os tipos de problema que nós podemos causar e impactar na vida deles. Então não é uma decisão fácil aceitar um filho, uma filha. E somos nós que vamos pedir. Então eles conhecem o nosso passado. Vamos fazer uma simulação. Tente se colocar. Imagine uma pessoa que você conhece. Não precisa ser da sua família, não. Qualquer pessoa que você conhece hoje. Uma pessoa problemática. Uma pessoa que talvez seja viciado em álcool, talvez seja viciado em drogas, uma pessoa que talvez seja um rebelde, delinquente, ou uma pessoa que seja um preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar, um vagabundo, não quer fazer nada na vida. Pensa numa pessoa, acredito que todo mundo já lembrou de alguém. Agora imagine essa pessoa chegando para você e pedindo, você aceita ser meu pai? Você aceita ser minha mãe na próxima encarnação? E aí? Imagina, como seria? Porque é mais ou menos assim, quando nós vamos pedir a autorização dos nossos pais. E tem um detalhe, nós sabíamos também, o contrário também é verdadeiro, nós também sabíamos do histórico deles, quem eles são, o que eles fizeram, nós sabíamos que nós poderíamos ser abandonados, nós sabíamos que nós poderíamos ser maltratados, nós sabíamos que nós poderíamos não receber a atenção, a educação que nós gostaríamos, sabíamos de tudo isso também, se nós estávamos conscientes. Mesmo assim, fomos pedir para eles. Por quê? Porque precisávamos dessa encarnação, porque precisávamos passar por essas experiências. Então vejam que não é assim, pessoal. Meus pais, eles são isso, eles são aquilo. Muitas vezes eu ouvi na minha vida, muitas vezes, pessoas se queixando que a minha vida é assim, porque meu pai, porque minha mãe, porque não fizeram, porque não me ensinaram. Pessoal, os nossos pais não podiam nos dar uma educação que eles também não tiveram. Os nossos pais não podiam nos ensinar nada que eles não aprenderam também. Não tinha como. Eles não podiam nos dar uma qualidade de educação que eles não receberam, não sabiam. Da mesma forma que nós não seremos capazes de educar, de ensinar os nossos filhos com aquilo que nós não sabemos. Do mesmo jeito. Então vejam como é importante a gente refletir cada ponto. Nós nascemos onde tínhamos que nascer. Esse é o 6º aviso que nós recebemos. O 7º aviso vai nessa linha de raciocínio quando você estiver lá. Não esqueça de que ninguém pode evoluir por você. Ou seja, faça a sua parte. Faça o seu esforço. Todos nós estamos aqui para evoluir. Ninguém pode evoluir por nós. Nós estudamos em coletividade, nós aprendemos em coletividade, mas nós só podemos evoluir individualmente. Então não adianta a gente falar, como muita gente fala, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um pai maravilhoso, os meus avós são pessoas excepcionais, ótimo, que bom que você tem bons exemplos. Siga.
mas a virtude deles não transfere virtude para nós. Eu tenho que conquistar as minhas virtudes, é por isso que nós temos problemas, é por isso que nós temos provas, é por isso que nós temos desafios, porque ninguém pode evoluir por mim. Então, o sétimo aviso que nós recebemos é esse: não esqueça quando você estiver lá. Você tem que enfrentar os seus desafios. Você tem que enfrentar as suas provas, porque ninguém pode evoluir por você. O oitavo aviso que nós recebemos: quando você estiver lá, não esqueça que você é um espírito imortal. Uma experiência na Terra, uma encarnação, é só uma experiência muito rápida, passageira, momentânea, muito mais rápida do que você pode imaginar. Então não perca tempo. Vá lá e faça o seu melhor. Não interessa quão desconfortável seja a sua vida, não interessa quão satisfatória seja a sua vida, qualquer uma dessas situações vai passar logo. Vai passar logo. Por quê? Porque o mundo real é o mundo espiritual. Os benfeitores ensinam isso no Livro dos Espíritos. O mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo primitivo é o mundo espiritual. Aqui é como se fosse um mundo virtual, onde bloqueiam a nossa memória e colocam a gente aqui para vivenciar experiências. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: se o mundo real, se o mundo primitivo é o mundo dos espíritos, nós poderíamos evoluir lá sem nunca ter nascido aqui, ou em algum mundo de provas, em algum mundo de matéria? Os benfeitores dizem sim. Nós poderíamos evoluir sem nunca ter encarnado em mundo nenhum. Dessa resposta vem uma outra pergunta óbvia na sequência. Ora, mas se nós poderíamos evoluir no plano espiritual sem nunca encarnar, para que nós reencarnamos nesses mundos? E a resposta é uma explicação muito importante para nós. A resposta é que nós encarnamos nesses mundos porque esse tipo de experiência nos ajuda a evoluir muito mais depressa. Muito mais depressa. E é preciso ter coragem, pessoal, para estar aqui. É preciso ter coragem para reencarnar. Os benfeitores chegam a dizer que tem muita gente do lado de lá, quando estamos conscientes, muita gente tem mais medo de nascer do que de morrer. Por quê? Porque quando nós estamos lá conscientes, nos preparando para uma encarnação, na hora de reencarnar, a gente tem medo de quê? De falhar outra vez. Então, o oitavo aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça, você é um espírito imortal. Tudo que você passar lá, seja bom, seja ruim, é passageiro. Se esforce, tire o melhor proveito possível, porque você vai voltar logo. Você é um espírito imortal. O nono aviso que eles nos dão também segue nessa linha de pensamento. Quando você estiver lá, não esqueça que a Terra é um campo de provas. Veja, a Terra é um campo de provas, é como um mundo virtual. Ora, se é prova, toda prova tem um grau de dificuldade. Toda prova é um desafio. Então, nós não estamos aqui a passeio, aqui não é colônia de férias, pessoal. Aqui não é um resort onde nós viemos nos divertir, não, nós viemos trabalhar. Aqui é um campo de provas. Então, para todos nós, a Terra é uma escola. Para algumas pessoas é uma escola e um hospital. Para algumas pessoas é uma escola e uma penitenciária, um presídio. E para algumas pessoas é escola, hospital e presídio, penitenciário, tudo junto. Por quê? Porque aqui é um campo de provas. Quando você estiver lá, não esqueça disso. A hora que você estiver sofrendo, sentindo dor, passando por dificuldades, não esqueça onde você está. Você está lá porque lá é um campo de provas. É como se a gente tivesse descido numa excursão de trabalho. Nós estamos aqui trabalhando pela nossa evolução. O 10º aviso: quando você estiver lá, o fardo que você estiver carregando, por mais pesado que seja, preste atenção nessa palavra, acredite, você pode suportar. Por que esse é o 10º aviso? Porque é mais um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. Então, o 10º aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça, o fardo que você estiver carregando, por mais pesado que te pareça, acredite, você está pronto para ele. Porque Deus jamais daria um fardo que você não pode suportar. Então veja o que nós falamos aqui, relembramos 10 avisos que todos nós recebemos se estivéssemos lá, quando estamos lá conscientes. Veja, é só um resumo, nós falamos só do primeiro P, das etapas do processo evolutivo.
Preparação. Qual é o segundo P? Prova. Qual é o significado de prova para o nosso espírito? Prova significa trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Prova significa trabalho para o nosso espírito, trabalho evolutivo. Por isso, nós nunca devemos pedir para Deus: Deus, me tire das dificuldades. Deus, tira de mim os problemas. Tira os problemas da minha vida. Nós nunca devemos pedir dessa forma. Porque pode ser que Deus atenda. E às vezes Ele atende por misericórdia. Só que quando Ele simplesmente tira a gente das dificuldades, quando Ele simplesmente tira os problemas da nossa vida, o que vai acontecer? Nós não vamos aprender aquilo que tínhamos para aprender. Qual é a tendência? O que vai acontecer? Cedo ou tarde, esses problemas vão voltar. Por quê? Porque nós não aprendemos o que tinha que ter aprendido. Então os problemas vão voltar mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Por isso nós nunca devemos pedir dessa forma: Deus, me tire das dificuldades. Deus, tira os problemas da minha vida. Então como é que nós devemos pedir? Nós devemos pedir mais ou menos assim: Deus, me ajude a sair das dificuldades. Veja que é diferente. Porque você não está pedindo para sair das dificuldades. Você está pedindo ajuda para passar pela dificuldade. Você está pedindo ajuda para enfrentar o processo. Deus, me ajude a resolver os problemas. Você não está pedindo para Ele tirar os problemas da tua vida. Não, você está pedindo: Deus, me ajuda a resolver, a passar por esse processo. Porque quando nós passamos pelo processo, nós temos a oportunidade de aprender. E quando nós aprendemos, o problema acaba. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é Pai, porque Deus é todo amor. Deus não castiga, Deus não pune, Deus educa. Quando nós aprendemos o que nós temos que aprender, a dor acaba. Nós ficamos muito tempo da nossa vida, das nossas encarnações, só nessas duas etapas: preparação, prova. Falhamos, recomeça. Preparação, prova. Falhamos, volta para o início. Preparação, prova. Falhamos. Ficamos nessas etapas por muito tempo, até que um dia acontece: preparação, prova, progresso. Aí entramos no terceiro P, na terceira etapa do nosso processo evolutivo. Nós temos uma crença, que é uma crença até popular, no meio cristão, pelo menos. Nós acreditamos que tudo que tem que acontecer, a maioria de nós, pelo menos, acreditamos que tudo que tem que acontecer vai acontecer no tempo de Deus. Não é verdade? Tudo que tem que acontecer vai acontecer no tempo de Deus. Mas, afinal de contas, como é que funciona esse tempo de Deus? Como é que eu vou saber quando é que isso vai acontecer? Lá no Livro dos Espíritos nós temos a resposta para isso. Na questão 1004 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos explicam. Uma pergunta de Allan Kardec nos ajuda a entender como é que funciona o tempo de Deus. Allan Kardec pergunta: o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Veja, eu sou culpado, eu estou sofrendo. O que determina quanto tempo eu vou sofrer? O que diz quanto tempo eu tenho que sofrer? 1 ano, 5 anos, 100 anos? O que diz? O que determina? Então veja que pergunta importante. E a resposta é simples, clara e objetiva. O que determina a duração do sofrimento do culpado? Resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento. Veja como é simples. Eu estou sofrendo. Como é que eu saio do sofrimento? É simples, melhora. Faz progresso. E acaba. Veja a resposta como é simples. Quando é que acaba o nosso sofrimento? Quando nós fazemos progresso. Quando nós melhoramos. É simples. Os benfeitores nos explicam. Na questão 1004. Nossa felicidade ou a nossa felicidade estando diretamente ligada ao nosso grau de depuração, conforme o espírito vai se melhorando, as provas mudam, a duração das provas também mudam, o caráter das provas mudam. Ou seja, muita gente fala: vai acontecer no tempo de Deus, mas tentando jogar essa responsabilidade nas mãos de Deus. O que tem que acontecer, fica tranquilo, vai acontecer no tempo de Deus. Como se a responsabilidade fosse de Deus. Mas Deus, na sua sabedoria, devolve essa responsabilidade para nós, dizendo: não, meu filho, não é assim. Meu tempo não depende de mim, depende de você. Você quer sair do sofrimento? É simples, melhora e o sofrimento acaba. Faz progresso e o sofrimento acaba. Veja, então, o quarto P.
A quarta etapa evolutiva é purificação. Não basta apenas evoluir, é até uma questão física. Não basta apenas evoluir. Nas nossas muitas encarnações, nós cometemos muitos erros. E tudo que a gente faz é energia. Nós geramos muitas vezes energias negativas. E algumas dessas energias também ficaram impregnadas no nosso corpo perispiritual. Então, quando se fala em purificação, é para purificar não só o espírito, a nossa consciência, mas também o nosso corpo físico, o nosso perispírito. Quando uma pessoa, por exemplo, ela enfrenta uma doença muito difícil, uma doença degenerativa, um câncer, por exemplo, muitas vezes ela está ao mesmo tempo purificando o seu corpo físico, perispírito, como também está purificando o seu espírito. Porque a nossa consciência, ela também precisa ser purificada. No passado, nós cometemos muitos erros que a nossa consciência não acusava, mas nós evoluímos. A nossa consciência foi ampliando, a nossa consciência foi se abrindo, foi se expandindo. E hoje nós olhamos para trás e conseguimos ver que alguns daqueles erros realmente foram erros. Agora nós conseguimos enxergar. Só que o que acontece, pessoal? Acontece que alguns desses erros, nós nos arrependemos tanto, nós sentimos tanto remorso que até hoje nós não conseguimos nos perdoar. Aquele que não sabe perdoar o próximo, não sabe perdoar a si mesmo. É por isso que o Senhor Jesus diz na oração: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós tivermos perdoado os nossos devedores. Porque quem não sabe perdoar o próximo, não sabe perdoar a nós mesmos, a si mesmo. E quando nós julgamos e condenamos a nós mesmos, muitas vezes nós temos problema para conseguir evoluir a partir daí. Então tem muita gente que pede para passar pela dor que ele causou nas outras pessoas. Pede para passar pelaquela experiência, por aquele tipo de sofrimento que ele causou nas outras pessoas. Por quê? Porque talvez seja a única forma que ele tenha para conseguir perdoar a si mesmo. Veja, libertar a consciência, purificar a consciência. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos precisando da purificação. Só que qual é o entendimento mais importante sobre purificação? É que na purificação é o momento em que Deus vai nos cobrar aquelas provas mais pesadas, aquelas dívidas mais pesadas lá do passado. Sabe por quê? Porque lá no passado nós não tínhamos força espiritual para suportar. Agora, mais evoluídos, nós temos mais força espiritual. É nessa hora que Deus vai nos cobrar aquelas dívidas mais pesadas. Então, pessoal, não quero desanimar ninguém, não. Mas aqui nesse mundo que nós vivemos, quanto mais nós evoluímos, há maior probabilidade de que as nossas vidas sejam mais difíceis. Sabe por quê? Porque agora nós temos força espiritual para suportar aquelas dívidas pesadas que nós não tínhamos no passado. E nós precisamos nos purificar. Muitas vezes a gente vê pessoas exemplares, pessoas maravilhosas, de bondade, de humildade, sofrendo uma vida miserável, dignamente, com um sorriso no rosto, muitas vezes. Essas pessoas, muitas vezes, algumas delas estão na sua última encarnação nesse mundo. É só a purificação. Elas já evoluíram, mas precisavam purificar corpo e consciência. Então vejam que nós falamos aqui de 4 etapas do nosso processo evolutivo: preparação, prova, progresso e purificação. Porque todos nós estamos dentro do nosso processo evolutivo. Tudo que nós estamos vivenciando aqui está dentro do nosso processo evolutivo. Todos nós queremos a mesma coisa. Queremos felicidade, queremos paz. E nós falamos, vocês vão entender agora por que nós falamos de felicidade lá no início, para chegar nesse ponto agora, para encerrar. Qual é o nosso grande desafio? Todos nós estamos dentro do nosso processo evolutivo, cada um com as suas necessidades. Mas qual que é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio é aprender a ser feliz hoje.
onde nós estamos, na condição que nós estamos, na situação que nós estamos com as pessoas que nós temos ao nosso redor. Esse é o nosso grande desafio. Aprender a viver um dia de cada vez. O Senhor Jesus nos falou sobre isso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É o nosso grande desafio, aprender a vivenciar um dia de cada vez, aprender a ser feliz hoje. Porque nós já sabemos, pela doutrina espírita, que nenhum de nós aqui veio para ser completamente feliz. Mas muitos de nós não estamos conseguindo nem a felicidade relativa. Porque muitos de nós colocamos a nossa felicidade nas coisas que nós não temos. Eu vou ser feliz quando eu estiver naquela situação. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela condição financeira. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa do meu lado. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela aquisição material. Eu vou ser feliz quando tal situação acontecer. Só que para muitos de nós isso não vai acontecer. Então nós estamos sempre colocando a nossa felicidade em coisas que nós não temos, muitos de nós. Por isso o nosso grande desafio é aprender a ser feliz hoje. Na situação que nós estamos, onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos. No nosso estágio evolutivo, a maioria de nós, ou todos nós, não sabemos valorizar aquilo que nós temos muito. Tudo que nós temos muito, nós não sabemos valorizar. A pessoa, quando tem muita saúde, ela não sabe valorizar a saúde. A pessoa, quando tem muita comida na geladeira, ela não sabe valorizar o pão de cada dia. A pessoa, quando tem muitas amizades, ela não sabe valorizar os amigos. A pessoa, quando tem muito carinho, quando tem muito afeto, ela não sabe valorizar quem dá isso para ela. A pessoa, quando tem muito tempo disponível, não sabe valorizar o valor do tempo. A pessoa, quando tem muito dinheiro, não sabe valorizar, dar valor ao dinheiro. Então, Deus nos tira essas coisas. Nos tira tudo que nós temos muito. Quando a pessoa tem pouco tempo, ela aprende a valorizar o valor do tempo. Quando a pessoa tem pouca saúde, ela aprende a valorizar a saúde. Quando a pessoa tem pouco dinheiro, ela aprende o valor do dinheiro. Quando a pessoa tem pouca comida na geladeira, ela aprende o valor do pão de cada dia. Quando a pessoa recebe pouco carinho, pouco afeto, ela aprende a valorizar aquelas pessoas que deram e que dão isso para ela hoje. Quando as pessoas têm poucas amizades, elas aprendem a valorizar os amigos verdadeiros. Então, todos nós vivenciamos esse contraste. Todos nós estamos vivenciando esse contraste em algum campo das nossas vidas. É muito difícil encontrar alguém no mundo que seja completamente feliz. É muito difícil encontrar alguém no mundo que tenha tudo o que quer na vida. Talvez algumas pessoas até tenham. Talvez até algumas pessoas até tenham conseguido essa felicidade, que normalmente dura pouco tempo, alguns anos. Só que a maioria de nós não temos a vida que gostaríamos de ter e nem vamos ter. Por isso, o nosso grande desafio na vida é aprender a viver um dia de cada vez. É aprender a ser feliz hoje, onde nós estamos, na situação que nós estamos, na condição que nós estamos, com as pessoas que nós temos ao nosso redor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude nesse processo evolutivo de aprender cada dia a valorizar as nossas oportunidades, sabendo aprender o valor da felicidade e sabendo construir dentro de nós essa felicidade a cada dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.